Talvez a gente aqui das 100 nunca tenha esse nível de sucesso que o mundo espera, porque a gente não vai se corromper. E sucesso para nós é nós estarmos em Deus e Deus ser encontrado em nós, gente. Acho que muita gente ainda não entendeu uma coisa, até pessoas de fora, né? Eu não quero agradar vocês. Eu não busco agradar os homens. Eu busco agradar a Deus e transformar vocês e a mim. Sabe? E eu quero ser hoje, mas quantos bichinhos, né? Bena falou que é tudo convertido, então deixa aí. Se aqui tiver muito, não, aqui não tem muito não. E eu vou ser na palavra de hoje, mas tão repetitivo, gente, para ver se alguma coisa entra e transforma a nossa mente. Mas vai ser uma palavra tremenda, gente, que está lá no livro de Josué, no capítulo 2. Mas é a série Visão do Alto. E o tema da mensagem de hoje é o altar da lealdade. Quando o amor supera a forma. Vai ser tremendo, gente. Josué 2, o Josué 1, Deus me deu a palavra em casa e Abraão confirmou hoje. Glória a Deus, eu recebi. E até quando ele leu de Isaías, foi uma confirmação de Josué 1 também, né? Porque Deus fala mesmo a palavra, né? Estarei com você, te darei força. É lindo, eu já agarrei e ninguém tira de mim. Vocês vão abrindo suas Bíblias em Josué 2, eu vou ler bastante, mas deixa aberto aí, tá? E se hoje eu chegasse aqui e mandasse você ignorar um mandamento de Deus? Apenas com a visão do alto, gente, a gente pode discernir o momento de ignorar, entre aspas, um mandamento de Deus. Uma forma de uma regra para cumprir em espírito um mandamento muito maior. O amor e a preservação da vida. 1 Pedro 4,8 vai dizer, sobretudo, você sabe o que significa isso? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. E é interessante que é justamente o que Jesus diz que vai esfriar nos últimos dias aqui na Terra. O amor, em algumas traduções diz assim, Níris, de quase todos esfriará. Outras dizem muitos. Mas aquele que permanecer firme no amor será salvo. Imagine a seguinte cena. Foi um assaltante e entrou sua casa, Rose. Tem que escolher você, né? Chegou lá e disse assim, ó, me diga aí onde é que está Davi, que eu quero acabar com ele. E Davi está lá escondido no guarda-roupa. E aí? Você vai mentir para proteger Davi ou para não quebrar um mandamento? Você não vai mentir, nem que isso comprometa a vida de seu neto. Porque se você disser a verdade, você entrega seu neto à morte, mas vai manter a sua fama de uma mulher honesta. Aquela ali não há mentira na boca de Rose. Ou a outra opção é você mentir para despistar o assassino, mas você quebrar um mandamento. Mas salva uma vida. Então, parece uma coisa boba, mas o que é que Deus espera de nós nesse momento? Porque eu vim aqui falar sobre esse altar, chamado altar da lealdade, gente. Porque é uma diferença eterna entre ser religiosamente correto e agradar a Deus. Ai, a gente pensa que é simples isso que eu estou falando.
Mas a gente vê gente cheia de legalismo para agradar a Deus e não está agradando. Só está agradando um mandamento inferior de doutrinas de homens. Às vezes, muitas vezes, nós nos agarramos tanto à forma, tanto à regra, que a gente mata a essência. E o interessante é que Jesus, e eu já vou chegar no texto, repreendeu os fariseus completamente por causa disso. Olha o que Jesus fala em Mateus 23, 23, que vocês conhecem. Ai de vocês, mestres da lei, fariseu, hipócritas, que dão o dízimo do cominho, da hortelã, mas negligenciam o que é mais importante: a misericórdia, a justiça e a fidelidade. É brincadeira. Para vocês manter aquele mandamento, vocês estão negligenciando algo muito mais importante. Para vocês dizerem, olha, esse dinheiro aqui, é porque a gente criou uma lei aqui, porque era isso aqui. Esse dízimo não era aquele dízimo na casa do Senhor. A gente criou uma lei aqui que a gente separa esse dinheiro que é para o templo. E com isso eles negligenciavam. Eu não tenho dinheiro para cuidar de você não, meu pai. Eu não tenho dinheiro para cuidar de você não, minha mãe. Porque esse dinheiro aqui é do Senhor. Não importa se vocês morram de fome, esse dinheiro é sagrado. Vocês negligenciam a misericórdia. Vocês negligenciam o amor ao próximo para cumprir uma doutrina. Você acha que isso não acontece comigo e com você, não, gente? A gente vai ver agora o que aconteceu quando o povo tentou entrar na cidade de Jericó, e uma mulher de má fama lá, gente, precisou tomar uma decisão extrema, né, que ia para não agradar o sistema, mas proteger os propósitos de Deus. Vamos lá em Josué 2, todo mundo abre aí, vou lá. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia onde eles tinham ido. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado ali. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo se desanimou completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Todo mundo conhece o resto da história. Raabe vai e ela recebe em herança, ela diz, ó, vocês coloquem aí, o pessoal de cá de Israel disse, coloquem aí um pano vermelho, né, de púrpura vermelha, e aí, quando a gente passar por ali, a gente vai saber que você será protegida. E quem tiver dentro dessa casa, para eu não ler tudo aqui, também será protegido, também será revestido da misericórdia do Senhor. E eu quero trazer 3 ou 4 pontos rápidos aqui nessa mensagem de hoje, que é tremendo para o altar da lealdade. Lembre-se que a gente está vendo todas as passagens da vida, não aqui nessa terra, mas assentados juntos com Jesus. E por isso é para dar um nó mesmo na cabeça da gente. Porque quanto mais a gente chega mais perto de Jesus, mais miserável a gente tem que se sentir. Se a gente estiver se sentindo melhor e mais altivo,
a gente não está entendendo as mensagens que estão sendo aplicadas aqui. Não há como você se chegar mais perto de alguém santo, santo, santo a cada dia e não se enxergar mais miserável diante de um ser esplêndido como é nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto, a lealdade acima do sistema. Olhe esse dilema de Raabe, gente. Uma mulher marginalizada, para não dizer prostituta, marginalizada, daquelas que a gente ia excluir, recebe 2 espiões. Aí os guardas batem a porta, né? E ela tem um dilema aqui: ser leal ao sistema da sua cidade ou ser fiel ao reino de Deus que estava chegando. Entendo, gente, que se ela fala a verdade para os guardas, ela ia ser uma cidadã honesta. Essa mulher é uma mulher de respeito. Olha aqui, mesmo com tudo isso aqui, não importa se é marginalizada, ela cumpriu os mandamentos da cidade dela, do prefeito dela, do governador dela. Mas indiretamente, ela mataria 2 ungidos do Senhor. E talvez Israel nem ganhasse a batalha. Então, ela escolhe esconder os homens e escolhe romper com a lei. Sabe, gente, eu já ouvi pregadores famosos, Isaac, de internet, pregadores até que eu respeito, dizer assim: não, Raabe, ela não precisava ter mentido. Mentir é errado. Mentir é do diabo. Se ela não mentisse, ainda assim, Deus arrumaria outro jeito aqui. E outros pregadores eu já ouvi dizer assim: não, ela usou o que estava, né, de acordo com o conhecimento dela na época. Então, assim, Deus perdoa o período de ignorância. Sabe o que isso mostra? Que nós amamos ser politicamente corretos. A gente gosta de buscar explicações para sermos politicamente corretos. Não, cara. Tiago, no Novo Testamento, Tiago 2:25. Tiago era um defensor da lei. E ele disse: de igual modo, não foi também a prostituta Raabe justificada pelas obras, quando acolheu os espiões e os fez sair do outro caminho? A gente vai estar em encruzilhadas desse tipo o tempo todo no reino de Deus, que vai nos dizer se somos do reino da luz ou se somos do reino da doutrina dos homens. Ela caiu nos ditos guardiões da fé, de Hebreus, os heróis da fé, porque ela escondeu os espiões. Deus se agradou de Raabe, gente. Muitas vezes, em nome da honestidade religiosa, a gente entrega os nossos irmãos a lobos. Não. Olha, me desculpe, mas eu preciso manter a minha honestidade aqui no reino de Deus, e você quebrou um dos maiores mandamentos do amor ao próximo. Ah, mas aí é fácil escolher. É fácil escolher porque era meu neto escondido ali, então eu pude fazer isso. Aqui também, cara, a gente lê ali, eram os homens de Deus, né? Então é fácil escolher. Se o nosso espelho não revelar que a gente é falho aqui essa noite, é sinal que a gente rejeitou a visão do alto. A gente apenas quer se maquiar para se ver bonitinho no espelho. Nós somos esses aqui, ó, que muitas vezes a gente vai fechar a porta e vai dizer: vocês vão para lá, não me interessa, porque eu não minto. Eu não estou aqui promovendo a mentira, não. Na conclusão a gente vai chegar lá. Gente, às vezes a gente percebe aqui o quanto a gente exclui um irmão da comunhão em vez de ajudá-lo a vencer do pecado. Por amor ao legalismo, a gente deixa de receber uma pessoa marginalizada na igreja
com medo dos que passarem. O que vão pensar? Por amor ao legalismo, não abdicamos de preceitos religiosos em prol do amor ao próximo. Afinal de contas, tem visitantes na igreja. O que eles vão pensar se encontrar alguém maltrapilho, sujo, uma prostituta aqui dentro? Não. Eu não posso, por quê? Porque a Bíblia, assim, a revelação de Jesus, vai dizer para a gente não ser motivo de escândalo. Então, pelo amor de Deus, está sendo motivo de escândalo aquela pessoa dentro da igreja. Está sendo motivo de escândalo aquele maltrapilho que se vestiu de tal maneira para vir na igreja. Então a gente está usando a Bíblia para matar um mandamento maior de Jesus. Rabi nos ensina que a misericórdia e a proteção à vida estão acima dos protocolos humanos. Ela foi elogiada como herói da fé, sem mais, por essa atitude dela. Ela quebrou a regra do sistema para salvar uma vida. Mas ela não foi a única, não. E teve muito mais mulheres que fez isso aqui. Se a gente voltar na história. E agora eu entro no tópico 2. Eu falei da mentira, né? No tópico 1, eu vou falar da omissão. Eu vou falar de uma omissão que salvou vidas. Em Êxodo 1, 15 a 21. Vocês lembram das parteiras do Egito? Cifrar, Puá. Aí o que aconteceu? Vamos matar os filhos do homem que nascer aí. O diabo não muda de estratégia, né? Aí chega para a parteira de lá, fala assim, ó, você faz o seguinte, vocês vão lá, e assim que nascer o bebê, se for homem, mata o bicho. Ai, gente. Aí elas pegam lá, né? Elas chegam para ele e dizem assim, olha, toda vez que as mulheres israelitas, elas parem muito, elas são muito rápidas. Quando a gente chegava lá e já tinha nascido, não tinha o que fazer, gente. Elas sabiam, gente. Porque assim, ó, elas omitiram a verdade a Faraó para preservar o povo de Deus da morte. Gente, estava no meio de israelitas. Elas conheciam, né, o Deus de Abraão. Não é isso? Repare, gente, porque elas sabiam como esse povo agia. Elas sabiam da fidelidade do Deus de Abraão, de Jacó, né, de Isaac, de Jacó e de José. Porque de José, depois veio logo Moisés. Naquele período, José conseguiu todas as riquezas e por isso Moisés tinha herdado aquelas riquezas e Deus falou, não, quando vocês saírem daqui, peça todas as riquezas e todo mundo vai te dar. Por que vai te dar? Porque é de vocês. José que conseguiu essas riquezas. Essas riquezas pertencem a Israel. Recebam a herança de Deus aí também onde vocês estão. Porque a herança de Deus para Israel é nossa. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. E ela conhecia a história de José. José não mentiu. José segurou onda. José estava naquele poço fiel. José na casa do Potifar. Não ficou se sujeitando e sendo melhor. José na prisão, a mesma coisa. Elas podiam pensar assim, não, de jeito nenhum. Eu tenho que fazer o que meu rei mandou. Mas elas colocaram o propósito de Deus acima do mandamento. Entendam algo, gente. Entendam algo. O mandamento de Deus excede a doutrina de parecermos corretos aos olhos dos religiosos modernos. Por isso que Jesus dizia assim, ó. Ei, vocês, Jesus, pode fazer isso? A lei diz isso, porém eu vos dou outra interpretação da lei, porém eu vos digo. A lei está dizendo isso, mas vocês não estão entendendo nada. É por isso que essa lei, é por isso que essa palavra teve que se fazer carne para habitar em vocês. Mas parece que a gente hoje ainda não vive através de Jesus Cristo. A gente quer viver através do legalismo. E aí, Jesus Cristo diz,
Vai ser assim. Vocês só serão livres quando o Filho te libertar. Porque o Filho te libertar, sereis verdadeiramente livres. De quê? Dessa porcaria que a igreja evangélica se tornou. Ai, gente. Mateus 12:7 diz uma coisa potente, Isaac. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. A gente pula esses versículos, né? Se vocês soubessem. Você sabe o que significa isso? Jesus está chegando aqui na igreja e está dizendo, vocês não sabem. Se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenariam inocentes. Sabe onde a gente está pecando, por exemplo? A fofoca gospel, camuflada como pedido de oração. Aí a gente bota aquela voz espiritual, irmãos, precisamos orar pelo Isaac. Vocês não sabem o que ele fez ali naquele ponto lá do salva-vidas. Estava andando com a sunga pequenininha. Cara, a pessoa acha que está sendo espiritual. Na verdade, a pessoa escolhe achar que está sendo espiritual. Mas está apenas agindo, gente, como os guardas de Jericó, expondo o esconderijo do irmão, mas com uma capa de religioso, uma capa de santão. Quer ver outro exemplo? A sinceridade destrutiva. Eu só falo a verdade, na cara mesmo, custa o que custar. Não, cara. A pessoa acha que sinceridade sem freios é virtude. Mas esquece que a verdade sem amor é brutalidade. Quem usa a verdade para destruir está servindo ao diabo. Quem só fala a verdade para destruir está servindo ao diabo, que chama de o pai da mentira, mas ele não é pai de nada, nem da mentira ele é dono, porque Raabe usou, pegou a mentirinha que estava lá no esconderijo lá, usou e agradou a Deus. Mas a lealdade do reino, gente, não se trata apenas de calar a boca na hora certa. Eu falei da mentira, eu falei da omissão, mas existem ações também que nos tiram do conforto, sabe? Às vezes a lealdade de Deus exige que a gente construa abrigos literais e emocionais para aquele que está precisando de refúgio. Às vezes diz, você está precisando de um refúgio. Eu posso dar meu ombro, um abrigo emocional. Eu posso dar uma casa, um abrigo físico mesmo, para a pessoa que está precisando. Mas vamos ver quem fez isso e agradou a Deus, é o ponto 3. O esconderijo como ato de fé. Em 1 Reis 18, 1-4, tem a história de um cara muito legal que eu não sei se vocês já perceberam. Diz assim, depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi, como a fome era grande em Samaria. Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio. Leiam isso direito de novo. Acabe convocou Obadias. Não era um cara pequeno, não. O responsável por seu palácio. O cara de confiança de Acabe. Homem que temia muito ao Senhor. Aí Acabe se estragou. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu água, comida e água. A rainha Jezabel queria exterminar os profetas de Deus. Obadias escondeu 100 deles em cavernas durante 3 anos, alimentando, dando apoio, provavelmente dando palavra ou recebendo. Só tinha profeta, mas profeta tudo caído não de espiritualmente, tudo preso, tudo em deserto. 3 anos ele escondeu. Sabe como é o nome disso? Omissão estratégica. Obadias, eu vou repetir,
era chefe do palácio. Ele servia a Jezabel e a Acabe. Está cheio de pastores aí, usando as pessoas para servi-lo e romper leis de Deus. Paulo fala assim: só sejam meus imitadores enquanto eu for imitador de Cristo. Pastor não é para mandar em ninguém, não. É só para apontar Jesus Cristo. Ele é que manda em nós todos. Rapaz, velho. Sabe aquele filme 007? O Obadias foi o primeiro 007 da história. O agente secreto. Estava ali, ó. Servindo, né? O agente duplo. Estava em um canto e no outro, gente. Sabe o que fala Gálatas 6, 1, 2? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, fica aqui porque eu sempre trago uma coisa do Novo Testamento. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, devem o quê? Apontar o dedo, né? Devem o quê? Deixar de castigo. Devem trazer e expor o pecado para todo mundo ver. Não, cara. Deverão restaurá-lo com mansidão. Deverão levar, esconder na caverna. Deverão cuidar deles com mansidão, discrição. Levem as cargas um dos outros. Ô, Bino, seu pecado é meu também, cara. Tamo junto. Mas quando sair, a gente celebra junto. Vamos sair todo mundo junto dessa caverna. Tem a hora, né? De cuidar e tem a hora de ir para a batalha de novo, gente. Onde é que estamos pecando, gente? Com o nosso legalismo. Às vezes eu vejo a igreja sendo... Vou até fazer um concurso público para fiscal do pecado. Muita gente da igreja vai passar, viu, Isaac? Fizer um concurso público aí, concurso evangélico público, o fiscal do pecado. Vai estar cheio de gente aplicando essa prova e a maioria vai passar. Poucos vão perder. Só vão perder os que são de Cristo. Vão perder para ganhar no céu. E quando a gente descobre a falha do irmão e corremos para espalhar para a liderança, para proteger a igreja. A gente descobre a falha e diz assim, ó, vou correndo, vou contar aqui. Não, isso aqui é para proteger a igreja. Eu não posso deixar a igreja assim, não. Por isso eu estou contando o pecado do meu irmão aqui, porque não dá, velho. Você achou que estava sendo justo, gente. Mas foi apenas delator para alguém que precisava de um abrigo. Sabe, como lição de casa, vocês podem anotar mentalmente aí ou no papel, leiam Mateus 18 todo. Em uma das passagens de Mateus 18 vai dizer assim, ó, o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Ei, Isaac, Abraão, Rose, o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O legalista entrega o irmão por causa de uma regra. O homem de Deus esconde o irmão para que ele possa ser restaurado. A gente acha que apontar pecado dos outros vai dizer que a gente é espiritual. Não, só está revelando que a gente não conheceu ainda o abrigo do Altíssimo. E o abrigo do Altíssimo tem muitas moradas. Eu não teria dito. E para esconder, gente, quem Deus quer proteger, para a gente tirar o nosso irmão da linha de tiro, que isso é uma coisa muito importante, a gente precisa de 3 coisas que o religioso odeia. Para o religioso é tudo Deus disse, Deus isso, Deus revelou. Eu vou dizer essas 3 coisas que precisam para a gente esconder nosso irmão. 1, inteligência. 2, estratégia. 3, e muito amor. Inteligência, estratégia e amor. Esqueçam essa desculpa de eu vou orar para ver de Deus o que eu devo fazer. Não existe orar nesse caso não, meu irmão, ele já disse. Deus já deixou o comando em sua palavra e nesses exemplos que a gente está estudando hoje. Eu vou orar para ver se eu devo ajudar meu irmão. Não, ajude. Já está dito, Deus não vai falar algo contra a sua palavra. O Filho do Homem veio para salvar, não para expor.
não para condenar. Ele veio para salvar. Glória a Deus, aleluia. É assim, cara. Isso me fez lembrar imediatamente de Êxodo 14:15. Gente. Moisés parou para orar. Não foi isso? Eu vou orar agora. Deus virou para ele e veio: vai orar o quê, rapaz? Não é para orar, não. É para marchar. O comando eu já te dei. A gente tem que parar de espiritualizar tudo. Eu vou orar para ver o que Deus quer. Não! Entre no deserto do seu irmão, chute a placa que diz que não entra, entre e ajude ele. Leve ele para uma caverna, trate ele, esteja com ele e depois recupere ele. Isso vai agradar a Deus. Mas não me vê abraçado com a travesti na rua e problema deles que verem. 100 vão expulsar vocês da presença da igreja e 200 anjos vão estar te aplaudindo no céu. Porque o reino das trevas é estratégico para matar. Nós temos que ser estratégicos para dar vida. É amar, 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 amar. Só será maravilhosa para quem sabe amar. E fazendo assim, era tanto peixe que a gente... Mas peixe demais faz o barco afundar. Deixe os peixes de lado. Não deixe. E comece a compartilhar. Só será maravilhosa para quem sabe amar. Glória a Deus. Eu errei tudo, mas o amar ficou certo. Ponto 4 e último. A estratégia da proteção. Eita, essa é linda. Eu acho que a gente já foi arrebatado aqui na visão do alto, né? Eu já estou aqui caceteado, que às vezes não aguento nem mais de tanta porrada que eu recebi, que eu já me encaixo em todos os exemplos religiosos daqui. Todos esses daqui eu já caí. Agora vamos ver se Deus me muda de vez. Porque acredite, gente, ainda tem uma crosta de religião em cada um de nós aqui essa noite que Deus quer remover. Isso aqui eu não estou ajeitando minha casa, eu estou removendo as crostas mesmo da religião. Mical, protegendo Davi. Rapaz, aqui está em 1 Samuel 19, em algum lugar lá. A Bíblia diz que ela bota uma estátua de um Deus na cama. Porque Saul queria matar Davi. Ela pega, bota um embrulhado lá, uma estátua lá. Aí depois, vou matar Davi, traz ele aqui. Quando traz, ele vê, mas você me enganou. Ai. Ô, gente, isso aqui é lindo, gente. Ó, Saul era pai dela e era rei. Foi enganado pela própria filha, quebrando mandamentos da religião. Ela quebrou honrar pai e mãe, ela quebrou desobedecer ao rei e ela mentiu. Essa está no inferno. E Deus se agradou. Mateus 10,16 vai dizer: e eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes, astutos como as serpentes e simples como as pombas. Agora, se eu estiver pregando isso para quem não tem discernimento espiritual, vocês me quebram todo na internet. Mas não tem problema. Até os discípulos, gente. Em Atos 9, não sei se vocês lembram, né? Quando uns ditos homens de Deus quiseram matar Paulo, botaram ele num cesto, não foi? Esses caras que queriam matar Paulo eram os homens em nome de Deus querendo matar Paulo. Eram os religiosos de plantão querendo matar Paulo. São os religiosos de dentro da igreja que não aguentam um pastor Maurício, não aguenta Isaac, não aguenta Abraão, não aguenta Rose, não aguenta alguém que esteja pregando o evangelho e vem para cacetar. Eu quero ver o crente estar do lado, protegendo aquele que está pregando o evangelho, botar esse cara num cesto e dizer assim: não importa o que vocês achem, eu rompo com vocês, mas não rompo com Paulo. Eu salvo, irmão, porque ele está pregando a verdade, mesmo que escandalize vocês, mesmo que pessoas estejam levando um boom mental e queiram sair desse sistema religioso. Os religiosos
que queriam matar o homem que pregava graça. Agora me diga, mudou hoje em dia? Não. Em prol do mandamento de Deus. Porque esse pastor escandaliza. Ó, meu irmão, só se Deus tirar todas as tatuagens do meu corpo, ou se eu ralar com bombril e alvejante para ver se sai, porque não tem jeito. E eu não vou me vestir como no iglu, numa igreja extremamente quente. Não é? Cara, Davi se fez de doido para não ser morto. É interessante, tanta coisa pequenininha, né? Eu passo por essas coisas direto. É por isso que eu não ligo quando eu ouço tanta doutrina. Se a doutrina tiver passando a vida de um irmão, eu fico com a vida do irmão e me entendo com Jesus Cristo. Porque eu sei que eu não estou rompendo o mandamento dele. Porque ele falou que 2 mandamentos resumem tudo. E esses são amar a Deus acima de todas as coisas. E agora aplique esse amor no seu irmão. Eu vou para a conclusão. Todos vocês lembram das histórias compartilhadas aqui? Primeira foi Raabe. Falei das parteiras. Falei de Obadias. Falei de Mical. Elas apontam para uma grande verdade. A verdade que a gente precisa abraçar hoje como igreja. E essa verdade eu vou expor aqui em 2 perguntas. 2 perguntas duplas. O que estamos pendurando em nossas janelas? Raabe pendurou, não foi na janela o pano escarlate? O que estamos pendurando? O fio vermelho da restauração, que diz ao irmão caído, vem para cá, sobe para meu telhado, eu vou te cobrir, eu vou orar por você no secreto, eu não vou te expor aos lobos. Ou B, a lente de aumento do legalismo, que diz aos fofoqueiros e ao mundo lá fora, olhem para cá, venham ver a falha do meu irmão, venham ver como eu estou certo e ele errado, porque eu faço questão de ser um informante, o atalaia de Deus. E aí, para completar, ele fala um lamaçara, lamachara, macaralá. Pronto, todo mundo acreditou nele. Eu não condeno falar em línguas não, viu? O que eu estou falando é usar isso para querer parecer espiritual. Eu creio em todos os dons do Espírito Santo, desde o que o Espírito Santo pegue você e flua naturalmente. Ou, de novo, o cordão de escarlate da graça, um sinal que avisa ao mundo espiritual e aos feridos. Ei, aqui é um refúgio. Ei, podem vir para a igreja de 100, vocês são bem-vindos. Mas eu bebo e fumo maconha, pastor. Eu falei que você é bem-vindo. Eu vou te chamar, cara, e vou ensinar Jesus Cristo para você. E Ele vai te transformar. Vem, aqui tem refúgio, você vai ser amado. E se eu quiser ficar nessa maconha pro resto da vida, é entre você e Jesus, cara. Por mim você vai ser amado e vai ouvir a verdade. Mas eu tenho certeza que Jesus Cristo vai te transformar. Vem! Venha para esse refúgio, venha. Ou a gente quer ser a placa de um tribunal, um aviso que diz aos guardas e acusadores, pode entrar! Leve esse réu, manda ele tomar um banho e voltar para a igreja, porque ele está muito fedorento. Sabe qual é o alerta da igreja? O que define Raabe não é a mentira que ela contou ao guarda. Vocês prestem muita atenção nisso aqui, que isso aqui é que vai dar todo o fechamento. O que define Raabe não é a mentira que ela contou aos guardas, mas a sua fé. Tanto que ela entrou nos heróis da fé. Uma prostituta entrou para os heróis da fé. Quantos aqui sabem que ela está na genealogia direta de Jesus Cristo? Uma prostituta. Está lá. Raabe. Ela colocou um cordão de escarlate vermelho na janela, gente. Aquilo era um sinal profético. Ei, aqui tem refúgio. Aqui dentro do cordão escarlate vermelho tem esconderijo. Cara, o fio de escarlate
de Raabe apontava para algo muito mais profundo. Apontava para uma proteção que a lei dos homens não pode dar. O sangue de Jesus. Hoje esse sangue na nossa janela não apenas nos protege da condenação, na janela do nosso coração, na janela da nossa mente, mas nos transforma em lugares de refúgio para outros feridos. O sangue, representado pelo cordão, era como o sangue do cordeiro na porta. O sangue do cordeiro na porta não é dizendo apenas, ei, você está salvo. Não, essa casa é refúgio para outros. Esse cordão escarlate estava dizendo, essa casa de Raabe é refúgio para outros. Quem estiver aqui dentro não vai ser destruído. O sangue de Jesus no seu coração, Rose, não é para te salvar apenas, é para ser refúgio para outros. Para que está servindo o sangue de Jesus nas suas veias? É só para você querer bênção? É só para você querer dizer que é de cristão, que é um crente? Ou é para ser refúgio para outros? Cara, no tribunal de João 8, né? Tinha uma mulher adúltera. Vocês lembram disso, né? Os guardiões da lei trouxeram a verdade do pecado da mulher adúltera para matá-la. Eu vou repetir. Trouxeram a verdade do pecado da adúltera para matá-la. Estava na lei ou não estava? Estava na lei. E aí, cara, o interessante é que trouxeram a lei para quem criou a lei. Trouxeram a lei para o próprio Jesus. Espera aí. Agora a mulher vai ser morta de vez, né? Eles achavam que faziam favor a Deus. Mas Jesus trouxe a verdade da graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a verdade da graça de Jesus. Você não mente descaradamente em coisas banais. Mas aqui são exemplos claros de onde a graça superabundou, detonando a lei. Mas como, pastor, saber isso? Querido, conheça Jesus. Conheça Jesus. Ele não entregou essa mulher à lei. Jesus foi o telhado de Raabe para essa mulher. O próprio sangue estava nele ainda, né? Não tinha escorrido por nós. Agora, preste muita atenção nisso que eu vou dizer, porque pode chocar. Falar assim, ia chocar mesmo. Porque quando a gente fala mal da Bíblia, a gente choca, né? Mas não falo mal, não. Sem Jesus como chave reveladora, a Bíblia se torna um livro de morte. É simplesmente isso, Jorge. Por isso que o Espírito fez você dizer a verdade aí. Sem a chave reveladora chamada Jesus Cristo, a Bíblia se torna um livro de morte. Antes de Jesus dizer os significados da graça, as pessoas usam o legalismo para acusar, para matar. Se eu pedir para outro vir aqui, Bena que gosta disso, de Bíblia como palavra viva, outros podem trazer milhares de outros exemplos. Pode falar do samaritano, o bom samaritano. O cara estava morto, a lei passou e não olhou. Por quê? Não pode, tem que ficar puro. Aí passou o levita, as leis, a religião passou primeiro, depois a lei passou depois. A lei não foi capaz de levantar o cara. Aí passa um samaritano, passa alguém que não é nem da tribo de Levi, não é nem descendente disso aqui, não estava a ver com nada daquilo. Alguém que vem da tribo de Judá, que não tem nenhum levita, não tem nada. Aí alguém chega lá e dá o sangue por essa pessoa, passa óleo nessa pessoa, paga o preço
para restaurar essa pessoa. Vai embora, mas deixa um recado: eu voltarei. Amados, novamente eu preciso dizer isso aqui. Eu não estou fazendo apologia à mentira banal. Nós somos novas criaturas. O que era velho se passou. Não fomos chamados para sermos mentirosos. Não minta para esconder o pecado contínuo. Não minta por conveniência nos negócios. O que a Bíblia está exaltando aqui é a misericórdia que protege a vida do próximo contra um sistema que quer destruí-lo. Alguém crê aqui? Realmente, não fale para me agradar, não. Alguém aqui crê realmente na volta de Cristo? Alguém crê aqui que está próximo à volta de Cristo? Então a gente vai ter que começar a mudar, cara. Cara, olha, sem respeitar, sem amar o próximo, ninguém aqui vai para o céu. Ponto. Ponto não é assim, ponto. É simples. A gente precisa fazer uma reavaliação no nosso espelho para ver o que a gente faz, principalmente com quem nos persegue. Ou a gente ama o próximo, ou a gente está declarando: eu não amo a Deus. A gente não vai entrar no céu. Jesus Cristo está voltando. Todo mundo disse que está aqui. Se você não respeita seu próximo, se você não ama o seu próximo, eu não estou falando aceitar as coisas, estou falando respeitar. Você tem que respeitar até quem diga: eu sou ateu e não vou me converter. Eu sou um ativista homossexual. Você tem que respeitar. Você tem que amar. Você não é para aceitar. É diferente. Jesus não me aceita como eu sou. Ele me recebeu como eu sou. Tanto ele não me aceita que a palavra diz: e aquele que começou a boa obra em Maurício, continua perrengando, tirando espinho, tirando embaraço até o dia do nosso Senhor. Ele não me aceita como eu estou, ele me transforma. Mas porque a gente diz: eis-nos aqui, Senhor. A gente precisa amar o próximo. Ponto. Acima de tudo, acima de legalismos. Está cheio de gente. É por isso que eu não hesito dizer aqui: pessoas valem mais do que coisas. Eu sempre darei preferência a pessoas com dinheiro da igreja, com tudo, do que a paredes. Ponto. Provérbios 17:9 vai dizer uma coisa poderosa, e é o último versículo da noite para Abraão orar pela gente aqui. Aquele que cobre uma ofensa, cara, ouça isso. Aquele que cobre, é Provérbios, aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Vocês entendem isso, gente? Vocês entendem isso? Glória a Deus.